mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, pessoal! Estamos aqui ao vivo em mais um episódio Security Talks. Estamos chegando ao episódio 73 e hoje nós vamos falar sobre crescimento profissional e suas barreiras. E aí nós temos aqui um excelente convidado, vocês vão conhecer mais da história dele daqui a pouco, que é o Tavares. Mas antes da gente chamar o Tavares, eu quero conversar também com o Flávio. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Tudo bom, Rony? Boa tarde, bom te ver de novo, cara. Muito legal saber que nós estamos aqui juntos novamente. É sinal que o pessoal aí, a nossa audiência gostou, né? Então. Não é verdade? Atender a pedidos, né? Vamos seguir aqui junto. E sempre lembrando, hein, pessoal? Ó, do lado direito, você deixa a sua dúvida, comentário, todas aquelas perguntas que você tiver sobre o nosso convidado, a carreira, sobre também o tema que nós vamos abordar. E aqui embaixo você também pode clicar para poder se inscrever no nosso canal, caso você não esteja inscrito, e clicar no joinha para fazer com que o YouTube leve o nosso conteúdo para mais. Rony, cortou aqui para mim um pouco, tá? Cortou? Voltou agora? Cortou. Agora sim. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá para a apresentação do Tavares, eu deixo contigo aí, para que ele possa falar um pouco aí sobre a experiência que ele tem, que com certeza vai agregar bastante no nosso tema de hoje. Excelente. Primeiramente, aí uma boa tarde a todos. Agradeço o convite, estar aqui com vocês, né, para poder bater um papo, e será uma troca de experiência, né? Quero falar assim, um pouco da minha experiência, um pouco da minha apresentação pessoal, um pouco da minha formação. Na segurança patrimonial, eu trabalho desde o ano de 2003, né? Então, eu ingressei na segurança patrimonial no ano de 2003, no cargo de vigilante, né? Fiz a formação, entrei na minha primeira empresa, porém, eu já entrei com um objetivo que eu não queria estagnar naquilo. Eu já entrei na segurança com um pensamento de crescimento, né? De estar sempre tentando me aperfeiçoar. E fiz o curso de vigilante e, em seguida, eu vi a necessidade, tirei minha habilitação carro e moto, que naquela época era um diferencial para o vigilante, ele ser habilitado carro e moto. Então, aquilo que era diferencial, eu fui me agregando. Então, eu fiz o curso de CFTV, eu fiz o curso de bombeiro civil, eu fiz o curso de VSPP, que é o curso de segurança pessoal. Eu fiz o curso do MBS, que é o Master Business Security, que é um curso no Brasiliano, onde você aprende um pouco na área de projetos, né? Eu sou formado em gestão de segurança patrimonial, me formei no ano de 2013, né? E não parei mais de estudar, né? Sempre que eu posso, eu estudo, eu busco alguns conhecimentos, procuro assistir bastante lives, né? Que você aprende bastante com as pessoas que estão ali sendo entrevistadas. Às vezes tem um case de alguma coisa que você está precisando, ali a pessoa já fala ali para você, então sempre se atualizando. Então, eu tive a oportunidade de começar como vigilante patrimonial, passei a ser vigilante líder, fui operador de monitoramento, fui bombeiro civil, costumo ser formado como bombeiro civil, né? Tive a oportunidade de atuar como coordenador, né? Tanto como prestador de serviço como tomador de serviço, né? Tive a oportunidade de ser gestor de segurança, trabalhei na segurança patrimonial,
trabalhei na parte de prevenção em perdas, trabalhei na parte de gerenciamento de risco também. E dentro desses cases aí, eu optei em fazer um leque de informações. Então, eu aprendi um pouco da segurança patrimonial, aprendi um pouco da prevenção de perdas, aprendi um pouco do gerenciamento de risco também, né? E nesses segmentos, eu acabei atuando em indústrias, shopping, hospitais, empresas aéreas, rede de hotel, né? Instituição financeira também, tive essa oportunidade de trabalhar. Então, eu acabei dando uma mesclada. Hoje eu trabalho numa logística, né? Eu também já trabalhei no segmento de gerenciamento de risco em logística. E hoje eu atuo numa logística e a segurança, todo dia você aprende, a cada momento você aprende. Não existe rotina para quem trabalha com segurança, né? Todos os dias você tem uma coisa diferente. A cada dia, a cada momento, você tem algo diferente que você tem que pensar diferente e pensar sempre fora da caixa, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? E também eu tenho uma expertise também na área de treinamento, que é uma área que eu gosto de ministrar também, ministrar treinamento para os colaboradores, né? Então, isso é um pouco da minha carreira profissional aí de 2003 até o ano de 2022. Poxa, bacana, Tavares, bacana mesmo um exemplo para a gente. Muito bonita a sua trajetória. Você passou por várias empresas, vários cenários diferentes, né? Exatamente. E sempre agregando mais responsabilidade, agregando mais desafios, né? Enfrentando mais desafios, porque é disso que a gente está disposto a conversar hoje, né? Esse crescimento. E aí eu queria ouvir de você, ô Tavares, dentro dessa sua trajetória, o quão importante foi o networking para o seu desenvolvimento profissional, né? Conhecer pessoas do meio, conhecer pessoas da área, né? Conhecer o pessoal do nosso mercado, não só na questão de indicação, tem uma vaga aqui, vem trabalhar comigo, mas no seu desenvolvimento como profissional mesmo. Como que você vê isso dentro dessa sua carreira? Eu acho que o network é uma das coisas muito faladas hoje nas lives, né, que é o bate-papo com pessoas, você conhecer pessoas, não somente para bater na porta para pedir vaga de emprego, né, mas no contexto geral. Inclusive, eu tenho até um case que, no meu início de carreira, eu recebi uma oportunidade para ser líder de portaria. E quando eu assumi esse desafio, com 2 meses que eu estava lá, o meu gerente, ele pediu para eu fazer um projeto de segurança para ele. Quando ele pediu para fazer um projeto de segurança para ele, e ele falou, você sabe fazer, você consegue fazer? Eu falei, consigo. Só que eu não tinha nem ideia por onde eu ia começar esse projeto, né? Então, eu aceitei o desafio, mas não sabia por onde começar. E eu acho que um detalhe importante é você não ter vergonha de perguntar. Nós não somos donos da verdade, nós não sabemos de tudo, né? Inclusive, tem um amigo meu que ele deve estar assistindo essa live nesse momento, que é o Clóvis. Clóvis, meu grande amigo. Eu liguei para ele, perguntei para ele se ele podia me ajudar. Ele marcou um café comigo e nós ficamos o dia todo, ele me mostrando todo o passo a passo de como fazer o projeto, de como eu ia começar, de como ia ter o meio, como seria o fim, o que eu tinha que escrever, o que eu tinha que olhar na parte crítica, o que eu tinha que controlar, porque não existia nada. Em cima do que ele me falou, eu comecei a fazer um esboço e comecei a fazer o projeto de segurança, comecei a colocar limites, comecei a criar política de segurança, comecei a criar normas e procedimentos, comecei a criar uma cultura de segurança da empresa, que não existia essa cultura. Então, comecei a criar uma cultura. Peguei o projeto, apresentei para o meu gestor, e em cima disso, ele me promoveu de líder de portaria a coordenador, pelo trabalho que eu fiz. E com auxílio, né? Porque acho que ninguém constrói nada sozinho, né? Olha a importância de você ter um colega ali com expertise nesse momento. E aí você já conseguiu galgar uma nova oportunidade, né? Exatamente. Assim, quando foi me solicitado, eu não sabia fazer, mas eu aceitei o desafio, né? Não me pergunta se sou capaz, né? Apenas me dê a missão.
E se for impossível, me dá 10 minutos. Então, eu acho que o network sempre vai existir pessoas que saibam mais do que nós. E eu acho que isso é gratificante, você estar próximo de pessoas que têm um grande conhecimento e que também não tem o medo de passar o conhecimento, porque tem duas vertentes, né? Tem a pessoa que ela tem o prazer de passar o conhecimento para você e tem aquela pessoa também que ela quer reter o conhecimento com medo que você assuma o lugar dela, né? Mas a pessoa que ela é capacitada naquilo que ela faz, quando ela passa o conhecimento, ela está agregando para uma outra pessoa. E para você subir de cargo em qualquer instituição que seja, o seu gestor ele vai sempre perguntar quem da sua equipe pode assumir o seu lugar. O bom gestor, ele sempre faz um sucessor, né? Então, eu sempre tive isso. O bom gestor, ele sempre tem forma um sucessor. Exatamente. Eu tive um coordenador que ele não tinha uma frase tão bacana quanto a sua, mas ele falava assim, o Alexandre, cara, ele falava assim, eu quero que alguém tome meu lugar. Eu quero que alguém venha tomar meu lugar para eu poder fazer outra coisa. Então, ele estava sempre disposto a passar tudo do que ele fazia, tudo que alguém tivesse interessado. Olha, a gente tem uma demanda aqui para cuidar, temos um projeto, temos algo para fazer. Se o cara estava ali interessado e queria aprender, ele tinha paciência de aprender, e ele dizia que explicando, ele estudava novamente, ele revisitava aquilo e ele tornava aquilo mais próximo, né, dele de novo. E isso é muito bom, muito importante. Ninguém constrói nada sozinho. Eu entrei aqui na Avantia há mais ou menos 4 anos, né? E lá no comecinho eu peguei muito desafio que realmente eu não fazia ideia. E se não fosse... não fazia ideia, eu te contei, né? A gente conversou um pouquinho antes no briefing, de que eu vim do departamento de TI, eu vim da área de TI, e eu tinha até preconceito com equipamento de segurança, eu não queria saber de câmera de DVR na minha frente, não tenho interesse nenhum por isso, mas quando eu comecei a encarar esses desafios, se não fosse o apoio das pessoas que eu conhecia ao longo do caminho, não só da empresa, né, mas das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer em treinamentos, em certificações que eu participei, e ali a gente trocava um cartão, pegava o WhatsApp, saía dali, às vezes ia almoçar junto, e aí, cara, eu tô aqui no meio de um desafio, preciso da tua ajuda, me tira uma dúvida, eu não teria conseguido construir, talvez os projetos que a gente consiga construir juntos aqui, né? Então, tem realmente essa importância, assim. Cara, eu queria que você comentasse o seguinte, a gente teve esses 2 anos de pandemia, né? Isso ainda é um assunto recente, mexeu muito na vida da gente, muito na vida das pessoas. Como que você vê que ficou a questão do networking? Você comentou das lives, né? Mas como que você vê o quanto a gente desenvolveu dentro do mercado, né, de segurança a parte de tecnologia, né, que entraram junto com a pandemia, que vieram junto com a pandemia, que acho que eu queria ouvir você comentar um pouco, já com toda a sua expertise em todas essas áreas que você pôde trabalhar, né? E também como é que ficou o network nesse tempo aí que você ficou isolado, né? Ou não? Ficou. Eu acho que a pandemia, primeiro que o país, o mundo, não estava pronto para uma situação tão catastrófica que aconteceu. E a gente teve que começar a se inventar, se adaptar. Ser camaleão, né? É você se adaptar a qualquer tipo de situação. Gerenciar a crise com as ferramentas que você tem naquele momento. E, juntamente com isso, a demanda da segurança eletrônica, ela teve uma crescente enorme, né? Se a gente olhar os indicadores, pode ver que ele deu um upgrade enorme. Por conta de que muitos locais que tinham controle de acesso em muitas empresas, ou era biometria, né, digital, ou o cartãozinho. Poucas pessoas usavam o facial. Exatamente. Até por conta que o facial ele tinha um preço um pouco mais agressivo, né, do que você colocar um cartão ou você colocar um digital.
Quando se fala em investimento em segurança, a pessoa ela vê o custo da segurança como um gasto. Ela não vê esse custo como um benefício, porque quando você investe em segurança, você está fazendo uma prevenção. Essa prevenção, ela vai te dar um resultado futuro. Ele não é um resultado para o agora. Ele vai te dar um resultado futuro que vai te impedir de você ter uma perda. Então, com a pandemia, foi-se usado muito a facial, porque daí a digital tinha aquela situação de pegar o Covid, onde eu tudo colocar o dedo. Então, você chegava num tourniquet, num controle de acesso, numa catraca, numa porta, você digitava lá, você cadastrava a sua facial, você colocava a sua facial, ela abria. E também começou a substituição, né, em alguns clientes do porteiro para o porteiro vigia, né? Por conta da pandemia também, o que aconteceu? As empresas acabaram não estando preparadas, a rotatividade, o turnover de pessoas ele aumentou porque tinha muita gente doente, as pessoas não podiam ir fazer entrevistas, assim, foi muito ruim. Então, o mercado da segurança eletrônica acabou aumentando, né? Subiu, né? E pôde ser usado muito. Algumas empresas solicitaram até aquelas câmeras que era os medidor de pressão, medidor de temperatura, né? E nem todo mundo, nem todos os fornecedores estavam prontos para isso também. Tanto que eu cheguei a procurar na época câmeras térmicas e não era todo mundo que tinha, e quem tinha era um preço absurdo, né? Era absurdo. Então a pandemia, fora a segurança eletrônica, ela começou a gerar muitas reuniões, né? Via Teams, os nossos workshops. Eu tenho um grupo que eu sou gestor de WhatsApp, e nesse grupo chamado Security Manager, nós já tínhamos feito os 3 workshops. O quarto workshop acabou não acontecendo por conta da pandemia, né? E a pandemia ela acabou trazendo as lives, né? Então o pessoal começou a fazer muita live. Isso foi tão bom que hoje acabou a pandemia e as lives continuam acontecendo. Isso é uma das coisas que veio para ficar, né? Tem uma frase que ela diz assim, né? Num velório, alguns choram, outros vendem o lenço. Tome nota aí, mano. Mais uma frase de efeito. E aqui no CT foi mais ou menos isso também, né? Você conhece. A gente fez, durante a pandemia, aí uma sequência de lives, o Tavares, que a gente chegava a fazer 4, 5 lives por dia aqui no CT, porque aqui é um espaço físico, né? Não podia abrir. Então, a gente conectava as empresas, fazia rodadas de negócios, né? Bate-papos, tudo digitalmente, via virtual. E que hoje a gente estamos aqui fazendo o programa da Avante porque é um exemplo que ficou, né? Então, mesmo a pandemia passando, esse conteúdo fica, e o que é mais legal no YouTube, ou até mesmo outras plataformas, é que ainda fica gravado, né? Então, você ainda pode voltar a assistir de novo, estudar. Sim, é verdade. Esse ponto é bem interessante, Rony, que o Security Talks era um evento presencial. Então, era um dia de palestras com profissionais da área em que a gente bate um papo sobre o mercado, né? Não era para falar da Avante, era para falar de cases e tudo mais. E, nossa, como eu gostaria de poder ver o encontro de 2018, né? E os anteriores, 17 e tal. E hoje isso tudo está disponível, né? Então, ele acabou virando um programa virtual também, né? Uma live por conta da pandemia. E a pandemia, ainda bem, passou, e o programa ficou, e hoje, além do YouTube, também ele é um podcast, que é também um ótimo meio de você adquirir informação. Eu confesso que lá em 2018, mais ou menos, a gente teve até uma conversa interna em montar um podcast, porque já era... quando eu entrei na área de segurança eletrônica, eu tive que correr atrás. Então, eu tinha muita base de tecnologia por conta do meu trabalho com a TI, mas tinha muito conceito de segurança eletrônica, né, do que eu comia bola. Eu não conhecia. Lembra que eu te contei a brincadeira aí?
que até contar para o Rony, né, e para o pessoal que está ouvindo a gente, eu cheguei um belo dia no escritório e o meu diretor falou, olha, tem esse giroflex aqui no showroom, eu queria que ele funcionasse. Falei, tá bom, vou atrás, vou saber como é que funciona. Fui procurar ajuda no time operacional da Avantia. E aí cheguei lá no gestor do time operacional, falei, cara, tem um giroflex lá, eu preciso fazer ele funcionar. Ele, cara, dá uma olhadinha lá, eu acho que ele deve estar conectado num relé. Aí eu fui, dei uma olhada e falei, realmente ele está conectado no gravador. Ele, tá, mas como é que está lá no relé? Eu falei, tá espetado. Ele falou, mas está no normalmente aberto ou no normalmente fechado? Eu falei, cara, eu só sei que normalmente não está funcionando. Me ajuda. Então, assim, eu não tinha referência. Eu sabia que era um relé, que é um básico de eletrônica. Então, assim, eu fui atrás de procurar informação. Eu não encontrei na época um podcast, e aí até sugeri para o pessoal, que era uma mídia que eu consumia muito, por passar muito tempo dentro do ônibus, né? E hoje a gente está recheado aí de informação, não só do Security Talks, quantos programas a gente já não tem para ouvir, de tanta informação, mas de outros canais também, de tantos programas do CT, que são coisas que vieram realmente para ficar, né? E vieram por conta da pandemia, né? E aí eu queria, o Tavares, aproveitar, você comentou que você trabalhou aí em várias empresas, né? Certo. E no primeiro case que você comentou aí, você subiu de um cargo dentro da mesma empresa. Eu queria que você comentasse para a gente que, assim, às vezes a gente, quando fala de crescimento profissional, as pessoas veem, não, eu vou sair da empresa A para ir para B fazer outra coisa. Né? E às vezes você tem meios de você trabalhar a sua carreira dentro da empresa, na empresa mesmo que você está, no cargo que você exerce hoje, né, para criar um diferencial, como você comentou, para ser um cara que possa ter uma oportunidade de crescimento ali dentro, né? Dentro da sua experiência como profissional, quais seriam as dicas que você daria para a galera que hoje está lá como vigilante, que deve estar preocupado que está vendo a portaria remota chegar aí, né? Ou o cara ali do vídeo monitoramento que está vendo a inteligência artificial, está vendo as coisas chegarem. Poxa, cara, qual que é a dica que você tem para essa galera que, olha, está aí já inserido no nosso mercado, tem oportunidade de crescimento no nosso mercado, mas quer crescer sem precisar sair da corporação, sair da empresa? Como que você vê isso? Eu acho que o fator principal para o crescimento do colaborador, eu acho que é o estudo. Não tem como fugir disso, né? Você nunca vai estar numa situação confortável para estudar ou para fazer curso. Isso daí é um fato. Você vai ter sempre alguma dificuldade financeira para você poder estudar, e aí você tem que ser uma pessoa de muito objetivo para poder galgar algumas coisas. Eu me recordo que quando eu fazia a faculdade, eu pagava a minha faculdade com meu vale-refeição. Então eu não almoçava, né? Porque eu vendia o vale-refeição para pagar minha faculdade. E eu trabalhava em Santa Amaro e morava em Carapicuíba. Então eu entrava no serviço 6 horas. E eu tinha que acordar às 4h10. Eu ia dormir 11h30, meia-noite. Então eu dormia 3, 4 horas por noite para poder levantar, trabalhar o dia todo, ir para a faculdade estudar. Eu já cheguei a dormir na mesa sentado, debruçado, de cansado. Então, você está plantando. E numa hora exata, você vai colher os frutos daquilo que você está plantando. Né? E para você ter um crescimento, em qualquer empresa que seja, eu acho que o básico todo mundo faz. O diferencial, poucos fazem. É você ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais além, e fazer sempre um pouco a mais daquilo que já é pedido. Não estou dizendo que você tem que ser puxa-saco de ninguém, porque eu trabalho muito com meritocracia. Então, é fazer por merecer. Se for para eu chegar em algum lugar por ter que ficar bajulando alguém, eu não vou sair do mesmo lugar. Eu acho que o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço vai te levar para alguns lugares, entendeu? E eu acho que
entra tanto a parte de você ter um conhecimento técnico naquilo que você está trabalhando, quanto você ter a teoria também, né? E você não é o dono da verdade, você não é o dono da razão. Eu sempre trabalho com a opinião da minha equipe, a opinião das pessoas, né? E eu sempre procuro ter alianças com todos os setores. Não quer dizer que você vai apoiar aquilo que está errado, mas você tem que ter aliança com todos os setores. Porque, um exemplo, para eu fazer um projeto de segurança eletrônica, eu dependo do TI. Parceiraço. Eu dependo do TI. Então, a gente, em conjunto, vamos fazer um projeto. E o resultado positivo não é do Tavares, o resultado positivo é da corporação, né? O resultado é de todo mundo, não é de uma pessoa. Se uma pessoa errar, todo mundo errou, porque é uma equipe, né? E você trabalhando desse jeito, não precisa você ter pressa para chegar a alguns lugares, porque as coisas elas vão acontecer no momento certo. Quando você estiver preparado, o seu gestor vai ver que você está preparado para aquela função, ele vai te levar para um cargo mais elevado, né? Agora, não adianta ele te dar uma oportunidade, né, e você não está preparado para aquilo. Isso é ruim. Porque a oportunidade, ela é igual um trem-bala, né? Ela vai passando, ela vai chegar em você, se você não está preparado, ela vai, e aí vai demorar para voltar. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, o vigilante, que ele quer ser um líder, ele tem que ter cabeça de líder, sendo vigilante. O líder que quer ser supervisor, o líder tem que ter cabeça de supervisor. O supervisor que quer ser um gerente, ele tem que ter cabeça de gerente. E o gerente que quer ser um diretor, ele tem que pensar como um diretor. Você tem que pensar como sendo o dono do negócio, né? Então você tem que pensar sempre lá na frente, né? Então assim, eu não sou líder, não tenho que pensar que nem líder. Não, o problema não é dele, o problema é nosso. Então eu acho que são alguns parâmetros que vai nos ajudar bastante. Só fazendo assim um adendo ao que você comentou, cara, você viu que é isso, realmente, você buscar um crescimento profissional não é fácil. Eu lembro de estar atrás de um balcão de frios do supermercado lá, fatiando mussarela no domingo e pensando, cara, será que eu vou conseguir fazer o que eu quero, né? E pouca gente vê a corrida toda, né? Às vezes o pessoal só vê a linha de chegada, só está assistindo na linha de chegada, né? Mas eu até me emociono em recordar assim, do tempo que eu corria atrás dos meus cursos, que eu saía de madrugada para estudar, saía correndo para ir para o trabalho, para sair do trabalho e chegar tarde em casa, né? A minha época de faculdade também, trabalhava com TI, então ia atender chamado no interior de São Paulo, e eu voltava de trem para ir para o centro, para a faculdade, perdi a bolsa dessa faculdade, tive que fazer outra. Então a segunda faculdade que eu fiz, eu lembro eu trabalhava em Diadema, morando no centro de São Paulo, e eu ficava depois do horário no trabalho até 8h30, 9 horas estudando, para ir embora, chegar em casa 10 horas, meia-noite às vezes, dependendo do trânsito, para no outro dia 5 horas da manhã estar em pé para trabalhar de novo. Mas, que nem você falou, a gente planta no começo, né? E depois a gente vai colhendo os frutos, e sempre com essa visão, né? De que, cara, não faça só aquilo que é esperado de você, por fazer sempre um pouco mais. Por mais que tenham pessoas por mais que você imagine que não tem ninguém vendo o teu esforço, não tem ninguém vendo o que você está fazendo, para bom ou para ruim, sempre alguém vai enxergar. E aí, Flávio, aproveitando que nós falamos várias frases, tem aquela frase que fala, né, que se você quer resultado igual, faça igual, né? Mas se você fizer diferente, você vai ter resultado diferente. Eu também costumo pensar assim para a minha carreira, e quem atua comigo também, eu costumo compartilhar isso, né? Você tem que fazer algo diferente justamente para você ter essa colheita. E não é você pensar, eu quero uma promoção, eu quero chegar no cargo tal. Então,
você seja já essa pessoa hoje, né? Porque, consequentemente, você vai chegar lá, né? Então, acho que esse é o caminho. Muito bacana esse mindset. Assuma a postura, né? Assuma já essa postura. Assuma a postura, né? Um dia desses a gente estava aqui conversando sobre a questão de aparência, né? O trabalho e tal. E ele chegou nesse ponto. Falou, pô, mas às vezes o cara tá ali super bem afinado e tal, alinhado, engomadinho, bonitinho e tal, mas não tem um real no bolso. E aí o colega comentou assim, falou, cara, o dia que você tiver vários reais no bolso, você se veste do jeito que você quiser. Até lá, você vai procurar entregar o melhor, né? Porque a partir desse momento você não é mais você. Você é alguém exercendo uma função, né? Então, realmente, no dia a dia, provavelmente você não vai me ver usando essa camisa. Mas no dia a dia, no trabalho, quando eu vou receber um cliente, quando a gente tem uma reunião, algo assim, é um diferencial, porque na hora que a oportunidade aparecer, olha, tem uma reunião para participar, tem uma visita para fazer num cliente, tem uma situação, tem um security talk para fazer. Cara, eu vou pensar em você, você vai ser o ponto. Então, assim, você esteja sempre preparado, né, disposto a encarar qualquer desafio, independente de estar no seu cargo ou não, que nem o Rony comentou, procura ser um diferencial ali dentro, né? E no seu caso, com muitos reais no bolso, né? Para ser um cara com muitos reais no bolso, né? Pode crer, é verdade. Uma coisa que é interessante, que quando eu era vigilante, e eu queria ser supervisor de área. O que é supervisor de área? Aquele supervisor da terceirizada, que ele cuida de diversos clientes, né? E eu queria aprender a fazer isso. E aí eu pedi para o meu coordenador, que foi meu primeiro gestor, que é o Cláudio Fialho, até hoje é um amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro bastante e que eu aprendi muito como ele fazia gestão de pessoas. E eu falei para ele, me ensina esse trabalho. Ele falou, mas eu não vou ter tempo. E sabe o que eu fazia? Eu vinha na minha folga, sem ganhar, para ele poder me ensinar. Então, na minha folga, eu ia para poder aprender. Né? Porque aquilo que você aprende, ninguém tira de você. O conhecimento, ele é seu. Né? Ele é seu conhecimento. E vale salientar que quando eu estava fazendo faculdade, parece que as coisas nas nossas vidas, elas são muito complicadas. Eu estava fazendo faculdade, e na época eu pagava aluguel ainda, e minha esposa estava gestante. E aí, quando nasceu minha filha, eu falei assim, agora eu vou ter que parar a faculdade, porque eu não vou conseguir pagar a faculdade, pagar aluguel e filho pequeno. E a minha esposa, ela sentou comigo na mesa, e ela falou assim, a gente vai comer arroz puro, mas você vai estudar. A gente vai passar por dificuldade, mas você vai estudar. Eu quero ver a sua filha indo na sua formatura. E aquilo foi uma injeção de ânimo para mim, que eu coloquei na minha cabeça que a minha filha, ela ia na minha formatura. Então, a minha esposa, ela me ajudou demais. Ela se abdicou de muita coisa para me ajudar, né? Abriu mão de muita coisa para me ajudar a chegar onde eu cheguei hoje. A gente abriu mão de muitas coisas. Quando eu fiz o curso do MBS no Brasiliano, eu parcelei esse curso em 500 mil vezes. Eu ia a pé da cidade de Jardins até 9 de julho, a pé. E na hora do almoço, todo mundo ia almoçar, e ali uma região um pouco mais nobre, eu tinha meu pacote de bolacha de água e sal na bolsa, eu ia para o meu cantinho, ia comer bolacha de água e sal na bolsa. Né? O curso foram 15 sábados o dia todo. Então, assim, nada vai vir fácil para a gente. Né? Às vezes a pessoa ela te vê numa sala, num ar-condicionado, numa cadeira sentada, mas não sabe a sua trajetória, não sabe, né? Por isso que tem uma frase que fala assim, né? Quando alguém julgar, né, o seu presente, empresta as suas sandálias para ele poder calçar, para ver se ele consegue. Mas se ele passa nos caminhos que você passou, né? Tem um pagode de Tião Carreiro que fala, né? Tem gente que me vê na sombra, quem me vê na sombra não sabe os caminhos que eu passei. É verdade, cara. Você me deixa até assim comovido, porque quando eu vim para São Paulo, eu passei a juventude em Minas, né?
a minha família é de lá. Tá? E quando eu vim para cá, o supermercado foi o primeiro cara que me abraçou, assim, porque eu não tinha experiência, carteira branca e tal. E eu lembro de ir no treinamento, como você comentou, no dia do treinamento, todo mundo sair para almoçar e eu vou almoçar ali num lugar que eu já conheço, de vergonha de falar, pô, não, eu não tenho, cara, dinheiro para almoçar, não tenho dinheiro para voltar para casa. Aí na hora de ir embora, todo mundo indo do treinamento, você vai para o ponto de ônibus? Não, vou pegar um ônibus ali, que eu já conheço. Meu ônibus ali era subir a Rebouça todinha a pé e ir embora para casa andando, porque realmente não tinha. Então, assim, não quero me fazer de vítima nem nada, mas é o que você está comentando. Você tem que se entregar, você não tem que esperar as coisas melhorarem, você tem que esperar a empresa fazer a sua carreira. Você não tem que esperar que a oportunidade venha bater na sua porta, sabe? Se eu estivesse esperando, como eu tive vários colegas, inclusive lá desse supermercado, falaram, não vou pedir as contas não, porque eu tenho não sei quantos anos de direito, vou perder meus direitos. Cara, não existe isso. O FGTS está lá, deixa ele quieto, vai correr atrás da sua vida, sabe? E aí, tipo, eu tive a oportunidade de estudar, consegui um estágio, batalhei ali no meu estágio. Eu lembro que a minha primeira roupinha do estágio social, minha namorada me emprestou cartão de crédito para comprar. Eu tinha crédito para comprar uma roupa social, entendeu? Isso que hoje é minha esposa. Então, ela me ajudou a construir o profissional que eu sou. Sou muito, muito, muito grato a ela. Inclusive, a gente se conheceu lá no supermercado, né? Ela era caixa. Mas, enfim, você que é a estrela hoje. Eu só estou fazendo um adendo, assim, de que eu entendo pelo que você passou, sabe? E tem hora que você tem que se mover. Quando eu consegui meu primeiro trabalho, eu falei, não, agora eu sou departamento de TI. Você não imaginava o orgulho que eu tinha de estar lá na minha assinatura. Suporte de TI, estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto. 3 aninhos depois, eu estou esgotado. Eu já esgotei tudo. Eu já sei resolver a maior parte dos problemas que estão aqui. Eu quero pôr a mão nos servidores, eu quero pôr a mão nos equipamentos de rede. Não, mano, peraí, ó, já tem o coordenador, já tem o cara aqui, já tem o cara aqui. Um belo dia, um colega da faculdade falou, ó, tem uma vaga aqui na minha empresa. Tá, beleza. Cara, você só vai mexer com Linux, você só vai mexer com servidor. Tá, pô, legal, ganha quanto lá? Cara, ganha menos do que você ganha. Os benefícios também são piores. Mas você vai aprender pra caramba. Aí eu falei, agora. Cheguei, tinha acabado de mudar a casa, tinha acabado de morar com a minha esposa. Cheguei nela e falei, amor, é isso aqui. Era que a gente precisa dar um passo para trás para pegar impulso. Aí ela falou, vai, vamos aguentar a onda. A gente passou mais ou menos uns 2 anos sem comprar nada. Mas a gente foi lá, caí para essa empresa, pedi as contas. Graças a Deus, dentro da minha carreira, eu nunca fui demitido. Todas as empresas eu saí, pedi as contas, deixei a porta aberta e fui para outra. E nessa empresa ela era menor, a gente botava muito tudo. Eu lembro do comercial lá vendendo, não, banco de dados, a gente implementa, tem DBA aqui, dando tapa no meu ombro. E aí a gente fui correndo ali, e de lá eu fui para outra empresa, e nessa empresa eu já fui bem mais preparado, já com todo o conhecimento de organização que eu tinha da empresa maior e técnico que eu adquiri com a empresa menor, casei as duas coisas lá, né? E aí vim para a Avantia, na TI, achando que eu ia continuar crescendo a minha carreira ali. Um belo dia eu tomo um susto de me tirarem do departamento de TI e me levar para engenharia. E aí, imagina aquele cara que não queria olhar um DVR e falar, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. De repente eu estava ali naquele meio, sabe? E para mim, foi um dos maiores desafios da vida. Inclusive, eu sou muito grato a um amigo que, quando eu pensei em desistir, quando eu estava ali reclamando que eu estava saindo da TI, estava tirando, ele gostava muito de futebol, ele virou para mim e falou assim, cara, você quer mostrar seu jogo?
vocês estão reclamando demais. Você não está no Barcelona. Esquece, você está na Várzea. Se você quiser mostrar seu futebol, volta para marcar. Eu fui dormir com isso na cabeça. Cheguei na segunda-feira, no outro dia, eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou mostrar meu futebol. Se eu sei fazer TI, eu que vou fazer. Eu vou atrás. E aí comecei a acompanhar os projetos, cuidar do showroom, visitar os clientes, brigar com o time da operação, mostrar as coisas e mostrar os pontos tudo que eu tinha aprendido de carreira. Eu falei, não vou jogar fora o que eu aprendi. Eu vou aplicar onde eu tiver oportunidade, né? E foi isso que foi construindo a minha carreira aqui. Aí, assim, o Tavares... assim, só fazendo um adendo em cima do que você falou, eu acho que a gente não tem que se prender ao local que a gente está. Se não está legal, se você galga algo maior, você não tem que estar lá falando mal da empresa, que não dá certo. Se não está bom para mim, eu me retiro. Porque eu também eu vou de encontro que o lugar ele tem que valorizar o seu colaborador. É simples assim. Esses dias eu assisti um vídeo que o cara falou o seguinte: você comprar uma garrafa de água num farol, você vai pagar R$2 nessa garrafa de água. Se você comprar numa padaria, você vai pagar R$4. Se você comprar num shopping, você vai pagar 6. E se comprar no aeroporto, você vai pagar 10. A garrafa é a mesma, a água é a mesma, só que os locais valorizaram ela de maneira diferente. Você está entendendo? Então, eu acho que é importante você estar onde te valorizam. Né? Você vai dar o seu melhor, mas você tem que ser valorizado onde você está. Sim. Hoje, você tem uma ideia, eu dirijo para chegar no meu trabalho, se eu não pegar trânsito, eu dirijo uma média de 1h, 1h20 para chegar. E eu levanto para ir trabalhar, eu levanto disposto para ir trabalhar, porque eu me sinto bem onde eu estou, porque as pessoas me tratam bem, e a maneira que o meu gerente, meu gestor trabalha comigo é uma maneira muito legal, uma maneira de confiança. Ele confia no meu trabalho, ele não fica toda hora me ligando, e aí, como que tá, e não sei o que e tal. Então, ele tem essa confiança que eu acho que o gestor tem que confiar na sua equipe, tem que confiar no seu subordinado, tem que confiar nos seus liderados, tem que deixar esse espaço para eles poderem trabalhar. Eu acho que isso, às vezes, falta muito em alguns gestores. Eles acabam engessando o processo neles, com medo de que não vai dar certo. Você só sabe se a sua liderança ela está funcionando quando a equipe trabalha, quando você não está perto. Quando as coisas acontecem, quando você não está por perto, né? Porque as coisas acontecendo quando você está por perto não vai te diferenciar de um gestor bom ou um gestor ruim. As coisas têm que continuar afluindo na sua ausência, né? Na sua ausência, as coisas elas têm que fluir. Então, isso faz de você um bom gestor. É você confiar no seu líder, ele entender que aquilo ali vai ser bom, que ele ensinar o passo a passo para ele e confiar. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu optei em não seguir uma carreira de 10, 15 anos aí numa única empresa por querer trabalhar em diversos segmentos, né? Então, assim, eu também não acho errado quem faz isso, entendeu? É que, para mim, naquele momento, era o melhor eu ter várias experiências. E você está exposto a vários ambientes diferentes, que você comentou, você teve a oportunidade de desenvolver na parte de segurança patrimonial, aprender sobre logística, aprender sobre monitoramento, aprender sobre portaria. Exatamente. São diversos cenários que tudo aquilo vai construindo você como um profissional, né? E vai te dando esse leque de opções. E aí é aquilo que a gente até conversou um pouquinho sobre no briefing, que é a questão do especialista e a questão do generalista, né? Antigamente, o profissional, o especialista, ele é o cara que detinha toda a informação com ele, inclusive os detalhes. Hoje em dia tem muita informação distribuída na internet, então o cara que manja de uma coisa só, o cara que conhece de uma coisa só, ele acaba sendo um profissional fraco. Agora, à medida que você, né, foi desenvolvendo vários ambientes, conhecendo muita coisa, cara, mas você não é especialista em logística, não tem problema nenhum. O que eu não souber, o WhatsApp está aqui, meus amigos estão aqui, o Google está aqui, eu vou resolver.
Agora, eu já tenho uma base, eu tenho uma noção, eu sei quais perguntas eu vou fazer, eu sei quais pessoas eu vou consultar, eu sei como resolver o problema. Exatamente. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa com você como profissional. Então, assim, uma base, você ter uma base é muito importante. Eu sou muito grato à Avantia, porque quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar com essa área, eu tive a oportunidade de fazer diversas certificações junto aos fabricantes, aos fornecedores de tecnologia, onde aprendi muitos conceitos, muitos. Virei especialista? Posso dizer que não. Posso dizer que não. Mas eu entendo o conceito como um todo, de cada uma dessas certificações onde eu passei, né, de cada uma dessas soluções que eu fui conhecer. Né, vou pegar um exemplo aqui, a Sevent, que é uma parceira, né, da Avantia, de VMS Software. Fui lá, fiz a certificação com ela. Na época, tive a oportunidade de conhecer o João Gabriel, que está na ICTS, que é meu parceiro, tem um network. Na época, conheci um rapaz, uma distribuidora, que é o Bruno, da IPCAM. Hoje é um parceiro, eu tenho dúvida, eu consulto ele. Enfim, tive a oportunidade de fazer um network ali e de conhecer a base do que é a solução. Se eu tenho dúvida, cara, eu recorro a eles. Recorro aos meus parceiros ali dentro. Então, isso tudo te ajudou a se construir como um profissional. Uma coisa que eu queria comentar com você, e que eu acho muito importante, inclusive, eu vou fazer um arroba aqui, arroba meu gestor, a gente precisa conversar, ele está de férias. Em relação ao plano de desenvolvimento individual. Isso é um conceito muito importante que eu acho que todo profissional ele tem que tirar um tempo para construir esse plano de desenvolvimento junto com o seu gestor. Às vezes isso chega a nortear a sua carreira ou a sua formação acadêmica, inclusive. Você tem em vista fazer uma especialização, tem em vista fazer um MBA de gestão, tem em vista fazer um MBA, etc. Qual que é a visão do teu gestor a teu respeito? Onde que ele pensa te encaixar? Qual o caminho que a tua corporação, a tua empresa está seguindo hoje, sabe? Onde você pode pegar e se nortear para aquele caminho. Né? Porque hoje, se eu, por exemplo, resolver vou fazer um curso de Python, vou aprender a programar. Aí o Mário vai virar para mim e falar, cara, peraí, vem só. A Avantia já tem um departamento de desenvolvimento, já tem os programadores lá, já tem a galera que está desenvolvendo lá. Eu tinha uma outra visão aqui para você, entendeu? Qual que é a tua especialização, talvez, se você seguisse tal caminho, faria mais sentido, né? Então, eu não sei se você já teve essa oportunidade de conversar alguma vez com o gestor, de pegar uma dica dele, de curso, de caminho para seguir, mas eu estou para pegar o meu calorento, se tiver oportunidade. Tavares, rapidinho, antes de você responder essa, vamos só falar como é que está o pessoal aqui ao vivo? Tá. Nós estamos com uma turma aqui que está acompanhando a gente, o Claudinei, mandar um abraço para o Claudinei, o Tiago Evangelista, a Karen, o Washington também está aqui, boa tarde, Washington, Mauro de Luca, o Mauro está falando o seguinte, muita coisa que o Tavares fala remete à missão da Avantia, olha que legal. Legal. Falando, vendedor aloprado é dureza. O Bruno também, um abraço para o Bruno. O Bruno está falando que o Flávio está lindão, hein, Flávio? Opa. Obrigado. O Bruno está aqui com a gente também. E é isso aí, pessoal. Só lembrando, rapidinho, o show de bate-papo está tão bom que a gente nem vê a hora passar. Aqui vocês não deixam de clicar no joinha, porque você clica aqui para que você possa fazer com que o YouTube envie para mais pessoas conhecimento, tá? E não esqueça, quando terminar o nosso programa, de você acessar via QR Code aqui o site da Avantia, direto no seu celular, e também o Spotify, porque no Spotify, se você procurar lá, Security Talks, você vai encontrar também todos esses episódios em formato podcast, para que você possa ouvir também. Flávio, aliás, Tavares, respondendo sobre o PDI, né, que foi a pergunta aí do nosso querido Flávio, e depois já caminhando aí para o final, que nós temos ainda 11 minutos, fica à vontade para você responder sobre o Flávio, e se você também já querer emendar e passar alguma dica aí para o pessoal, tanto
os gestores, né, com seus colaboradores, como também o mindset aí do colaborador. Eu acho que o gestor, é que nem eu volto a dizer, né? Ele tem que incentivar a sua equipe a estudar. Eu tenho hoje 2 líderes, né, que eu consegui mostrar para eles a importância do estudo, né? Que eles, aí inclusive mandaram mensagem para mim: ó, Tavares, já se inscrevi na faculdade, vou começar tal dia. A sua história foi legal, o seu ponto de vista. E hoje em dia também, muitas empresas, vou dizer, a que eu trabalho, ela fornece uma porcentagem na bolsa para você fazer uma pós-graduação, para você fazer um MBA, ela te dá a bolsa para você estudar inglês. Então, eu acho que quando a empresa ela está te dando uma oportunidade de uma porcentagem que lá no passado eu não tive, muitas pessoas também não tiveram, ela está dizendo para você, ó, eu estou te dando o caminho para você crescer dentro da corporação. Eu estou te dando o caminho das pedras para você. É só você ter a força de vontade e poder estudar. E eu acho que a cada dia que passa, a segurança patrimonial, segurança eletrônica ou qualquer outro segmento, ela vai evoluindo e você tem que evoluir junto com ela para você não ficar para trás. Hoje Eu acho que cortou um pouquinho o Tavares. Estamos aqui ao vivo. Tá me ouvindo aí, Flávio? Eu tô. Tranquilo. temos logística, Volto. mais ou menos isso. Ok. Tavares, cortou um pouquinho, tá, da tua fala. Espera aí. Voltou já. Só liberar o microfone. Voltou já. Pronto, voltou. Boa. Então, eu acho que é importante as empresas que elas estão te dando esses cursos, ela quer dizendo que você vai ter oportunidade de crescimento, só depende de você, né? A empresa não vai fazer 100% por você, ela quer que você faça a sua parte também, e automaticamente ela sabe que ela vai ter um profissional capacitado, né? Boa mesmo. Cara, então, eu vejo dessa forma também, sabe? Eu acho que o caminho é educação, é estudo. Acho que é o caminho para todos, sabe? A informação, ela é a maior riqueza que a gente pode ter, que ninguém pode tirar de você. Então, a cada oportunidade, não importa o que seja, não aceite não saber. Eu tenho essa coisa comigo. Cara, eu estou conversando aqui com o pessoal lá do Labs, o cara comentou um termo que eu não sei o que é. Tá anotado. Terminou, vou pesquisar. Não preciso, talvez, me especializar nisso, não preciso virar um programador, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. Sabe? Principalmente no TI, eu aprendi uma coisa que é, antes de você pôr a mão, antes de você executar, saiba o que você está fazendo. Entendeu? Então, posso não saber no detalhe, nas entrelinhas, mas eu preciso saber o conceito, saber de onde vem. Então, tipo, informação, liberou um tempinho, está sem fazer nada, sabe? Tem uma faixa, está esperando o horário de uma reunião, vai estudar, né? Vai estudar, não perde o seu tempo, sabe? Aproveita bem ele, está no ônibus, vai escutar um podcast, vai escutar algo que te ensine alguma coisa, né? Vai estudar o tal do inglês, que nossa, é importantíssimo. Eu não fazia ideia, né? E hoje eu estou estudando ainda, né? Mas está fazendo uma diferença danada na minha vida. E eu acho que o importante, que eu acabei esquecendo de comentar, uma ferramenta de suma importância, LinkedIn. LinkedIn, ele é sensacional. O LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, eu mantenho atualizado o LinkedIn, as empresas contratam pelo LinkedIn, né? Você conhece profissionais pelo LinkedIn, então muita coisa acontece ali no LinkedIn. Então, sim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, né, recheadas de coisas boas, que as pessoas elas deveriam se aprofundar mais, né, nessa ferramenta, né? Sim. Eu sou exemplo, eu fui contratado pela Deutsche pelo LinkedIn. O Fernando, que era o gestor de TI que me contratou na época, ele me achou meu perfil por lá, e até hoje eu tento manter ele atualizadinho, tento colocar o que eu faço lá,
Então, procure colaborar, né, compartilhar com o mercado o que você tem feito, né? Os seus cursos, você escreveu um artigo, procura correr atrás, estou com um raciocínio, uma ideia, né? Procura alguém, escreve um artigo, compartilha isso com o LinkedIn, com as pessoas, sabe? Porque tem aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. O pessoal do Security Talk me achou pelo LinkedIn. Eu recebi o convite pelo LinkedIn. Então, assim, a importância do LinkedIn é muito bom. Hoje você está aí deixando seu recado para a gente. Olha, você está colaborando muito com o mercado. A gente só tem a agradecer toda a sua experiência que você deixou. Muito bacana. Legal. Não é não, Rony? Exatamente. Foi uma aula aqui hoje para a gente. E aí, nesses últimos minutinhos, Tavares, seria legal você deixar aí 2 insights, aí, 2 dicas aí, tanto do lado da gestão, né, como que você pode fazer, igual você comentou a questão que você costuma incentivar os seus líderes a estudar, né, e tal, mas como que você acredita hoje que um gestor, hoje ele pode conduzir a sua equipe também para esse movimento? E do lado ali do profissional que, de repente, está mais no início da carreira, né? O que ele deve olhar? Porque nós vimos aqui um exemplo do Flávio, por exemplo, o Flávio ali, em algum momento da carreira dele, ele falou, não, peraí, o dinheiro é importante, mas o mais importante é o meu conhecimento, né? Ou que você mesmo, Tavares, teve também as suas dificuldades, todos nós temos, eu também tive a minha, mas que em algum momento a gente teve que abrir mão de alguma situação, porque a gente sabia aonde a gente queria chegar e qual que é o caminho que a gente pretende ir. Então, deixa aqui para nós aqui algumas dicas, ou uma dica mãe aí, para tanto uma pessoa que já está ali numa gestão, como para aquele que está no início de carreira, como que ele deve fazer essa trilha dele? Eu acho que volto a dizer, a importância de você estudar, a importância de você querer chegar a algum lugar e a importância de você não se adaptar na zona de conforto, né? Você sair da zona de conforto, isso daí eu acho gratificante, né? A gente sair da zona de conforto e quando você galgar algo maior, você sempre quer que as pessoas que trabalham com você também estejam subindo. Eu acho importante você fazer a retenção de talentos. Eu acho isso de suma importância. Você abrir oportunidade para aquelas pessoas que estão ali junto com você, desde que elas estejam preparadas para aquilo. Eu acho que hoje o mais difícil para o gestor é ele saber fazer gestão de pessoas. Você entender as pessoas, entender o ser humano, que não é fácil, né? Mas é você tentar entender e para você fazer uma cobrança para um colaborador, você entender a dificuldade que ele está tendo naquela tarefa. Qual é a dificuldade que ele está tendo, você tentar ver eles subordinados. Eu não gosto nem de chamar de funcionário, eu gosto de chamar de colaboradores, né? São nossos colaboradores, as pessoas que estão à frente, nós estamos mais na retaguarda, mais na parte estratégica, né? Mas sempre incentivando. Já teve colaboradores meus que eles me pediu para ensinar para eles a escrever um e-mail com sem erro de concordância. Eu achei legal a preocupação dele e a simplicidade de querer aprender, né? Então, isso é legal, eu acho. E você não tem medo de passar conhecimento. Acho que isso é o primordial. Vai te levar a lugares muito longe. Muito bacana. Realmente, eu acho que esse é o caminho, sempre para a gente poder aprender, compartilhar o que a gente aprende. E já também uma outra frase que a gente também ouve muito por aí. Aprendemos mais quando ensinamos, né? Então, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende aquele tema, aquela ideia. Muito obrigado, Tavares, por esse nosso bate-papo, essa tarde gostosa aqui, de muito conhecimento, de muito insight, de muita história da sua vida. Parabéns pela sua história, porque eu tenho certeza que vai servir de inspiração e de motivação para muitos aqui, poder saber que a gente sempre realmente colhemos o que plantamos, né? O nosso CEO aqui também do CT, o Caio, costuma sempre usar essa frase, e eu concordo, acho muito legal. E obrigado, Flávio, por vocês aí da Avante,
trazer o Tavares e abordar esse tema tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado, viu? Pessoal, é o seguinte, agora estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, o programa número 73, e agora como que vai funcionar? Assim que a gente terminar aqui, você não esqueça de escanear com seu celular aqui no QR Code para poder conhecer o site da Avantia, tá? E também siga as nossas redes sociais, @CTHubOficial, siga a Avantia, tá? E também procure a Avantia, o Security Talks, lá no Spotify. Procure lá por Security Talks, para que você possa ouvir também todos os episódios em formato podcast, tá? E também, por último, não esqueçam que nós estamos agora postando um recado. Então, fica ligado lá no Instagram, siga a Avantia, que você vai ver lá um post do Tavares com um grande insight. Geralmente a gente guarda o melhor para essa publicação, então vai ser o complementador aqui de todo esse nosso bate-papo. Pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira, na verdade, na próxima quarta, se eu não me engano, é feriado, então vocês ficarão aí com uma reprise aí muito legal também, um tema muito importante que nós vamos reprisar, e nos vemos então ao vivo daqui a 15 dias. Muito obrigado e até lá. Valeu!